Bom dia para você, Evanilson. Bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral manhã desta segunda-feira. Essa prisão junto com essa apreensão, elas ocorreram, durante a noite do último sábado no Aeroporto Internacional do Recife, durante um trabalho que estava sendo realizado de fiscalização por parte dos policiais federais. E aí dentro, desse trabalho de fiscalização, eles notaram uma situação suspeita em um dos passageiros que estava tentando embarcar em um voo que tinha como destino a cidade de Lisboa, em Portugal, ou seja, saindo aqui da América do Sul com destino ao continente europeu. E aí logo depois que eles conduziram esse homem para essa fiscalização, eles descobriram vários tabletes de cocaína. Um trabalho minucioso feito pela Polícia Federal aqui em Pernambuco e que o Giovanni Santoro, assessor de comunicação da PF aqui no estado, ele vai contar um pouco mais para a gente, porque, Giovanni, esse trabalho que resultou nessa apreensão é um trabalho que é feito de rotina através dos policiais federais, não é? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Evanilson, no estúdio, a todos que nos assistem. Exatamente. Nós temos no Aeroporto Internacional do Guararapes policiais capacitados que percebem até situações comportamentais, Renato, como, por exemplo, ansiedade, nervosismo, inquietação, impaciência. Isso aí já é um fator preponderante para que essas pessoas possam passar por uma entrevista prévia, e nessa entrevista prévia ele começou a se contradizer. Ele não sabia sequer quanto tempo ia passar fora, qual foi o motivo da compra da passagem. E aí, quando os policiais fizeram uma busca minuciosa no interior dessas duas malas que estavam repletas de roupa, encontrou esses 6 tabletes de cocaína que totalizou aí 4,6 kg da droga. Cocaína essa, Renato, que estava no seu mais alto grau de pureza. Esse ponto que eu queria trazer aqui com o Giovanni, que é um ponto que é um detalhe que a gente pode abordar de uma maneira mais detalhada, que é o seguinte: esse alto grau de pureza, ele acaba trazendo um valor comercial ainda maior para esse entorpecente. E aí por isso que se desperta o interesse na aquisição dessa droga por parte de comerciantes e consumidores do continente europeu. Isso acaba, sendo objeto de interesse dos criminosos, e a polícia ela fez esse teste, Há um laboratório específico onde se faz o teste para constatar que se trata, na verdade, de cocaína com um grau de pureza elevado. Exatamente. Antes de levar o caso para a Polícia Federal, os policiais, ele tem um narcoteste e, dependendo da coloração que der, dá positivo ou não para a cocaína. No caso especificamente, deu essa coloração positiva para a cocaína, então praticamente, preliminarmente, é cocaína. Quando chegou lá, os peritos criminais federais fizeram uma perícia mais apurada e constatou que realmente se tratava de cocaína. E como você bem falou, Renato, esse grau de pureza é algo que esses usuários europeus, ele exige, e por isso paga muito alto por esse tipo de cocaína. Esse tipo de cocaína, pela forma da apresentação dela, ela é oriunda com certeza da Colômbia, porque só quem produz, uma cocaína com alto grau de pureza dessa são esses traficantes colombianos. Infelizmente, muitas das vezes essa cocaína entra pelas fronteiras, principalmente pelas fronteiras secas. Nós temos uma fronteira muito grande que possibilita muitas das vezes essa entrada, e depois é espalhada pelo Brasil inteiro, e também para outras pessoas que fazem esse transporte internacional de entorpecentes para outros países. Esse entorpecente, Giovanni, foi localizado através daquela máquina de raio-x, geralmente é esse procedimento, ou foi pela análise comportamental dos policiais federais com esse homem? No caso específico, foi pela análise comportamental e também em virtude dessa entrevista prévia que ele passou e começou a se contradizer nas suas respostas. Mas, além dessa perspicácia dos nossos policiais e experiência, nós temos também cães farejadores que podem detectar a presença de substância nessas malas. Nós temos também aparelhos raio-x, como você falou, e até mesmo, Renato, o Bariscan, que detecta até se a pessoa está levando cápsula de cocaína no interior do seu organismo. Então, realmente, passar pelo Aeroporto Internacional dos Guararapes, como em outros aeroportos brasileiros, levando cocaína, hoje em dia é muito difícil devido a essa fiscalização intensa, não só da Polícia Federal, como também da própria Receita Federal. E aí tem um detalhe, Evanilson, que eu queria trazer agora com você, que é o seguinte: essa quantidade, de cocaína, ela estava escondida em um fundo falso dessa mala. E aí como é que fica a situação? Ele colocava esses tabletes nessa mala, eram duas, uma vermelha e uma outra preta. Ele colocava essa quantidade de droga, revestia esse fundo falso e depois colocava o que normalmente, quando uma pessoa vai viajar, ela coloca roupa, cosmético, essas coisas. Quando os policiais
fizeram toda a entrevista, logo em seguida eles foram verificar essa mala. E aí, durante esse procedimento, eles, acharam. Quando tiraram, eles se depararam com essa quantidade de tabletes que acabava totalizando 4,6 kg de cocaína. E é uma quantidade, Giovanni, que acaba, de certa maneira, sendo ainda maior em relação à média que a gente observa de pessoas que tentam, né, viajar, tentam embarcar com uma quantidade de entorpecente, né, quase 5 quilos de cocaína. Perfeito. Até mesmo foge ao padrão, como você bem falou, da média que eles costumam levar. Mesmo porque 1 quilo de cocaína lá na Europa é muito caro. Então, quando você pega 4,6 kg, você vê que realmente não é qualquer pessoa, qualquer traficante que está enviando essa cocaína para fora. São pessoas realmente especializadas. Você vê que foi preso um recifense, também não é comum um recifense pegar essa cocaína aqui. Geralmente essas malas já vêm prontas e acondicionadas nesses fundos falsos. Ele entrega essas malas prontas e aí eles colocam as roupas para tentar enganar a fiscalização dos policiais no aeroporto. Mas, como eu falei para vocês, são bastante experientes e sabem detectar quando a pessoa está levando essa cocaína, principalmente desses fundos falsos. Então, é algo que realmente fugiu o padrão, Renato, essa questão da quantidade de ser 4,6 kg ao invés de ser 1 quilo, 1,5 kg. Tem um outro ponto, Evanilson, que é o seguinte: esse homem ele tem 24 anos, esse homem que foi preso. Ele não possui, ou melhor, não possuía antecedentes criminais, porque agora que ele foi preso, né, em flagrante inclusive, ele é morador do bairro do Arruda, aqui na zona norte do Recife. E quando ele foi preso, ele ainda estava, além, claro, da mala, com a quantidade de droga, os documentos, estava com um celular. Esse smartphone ele foi apreendido, né, pelos policiais federais e, sem dúvida alguma, isso vai ajudar dentro desse trabalho de investigação, porque é possível talvez rastrear alguma conversa, descobrir, né, qualquer pista que possa levar ao fornecedor dessa quantidade de droga. Então é algo que é muito importante. Durante esse depoimento, esse homem optou pelo silêncio, né? Ele não quis dar nenhum tipo de detalhe que poderia, de certa maneira, ser benéfico a ele, né? Exatamente, Renato. Ele optou pelo direito constitucional dele, só falar em juízo, é um direito que assiste a ele. Porém, apesar do depoimento dele não ter sido feito, né, ele não ter falado nada, mas isso aí não vai atrapalhar de forma nenhuma as investigações. Elas vão prosseguir, tem outros mecanismos e outros caminhos que a Polícia Federal tenta identificar essas pessoas, principalmente que estão aliciando essas pessoas, servindo como transportadora do tráfico internacional, que são chamados, né, mulas do tráfico, para poder estar levando essa cocaína para fora. Lembrando que ele iria pegar um voo aqui, iria fazer uma escala lá em Lisboa, mas o destino final da droga, Renato, era Paris, lá na França, onde aí sim iria encontrar pessoas por lá, possivelmente ia reconhecê-lo pela roupa que ele estava apresentando, para aí então ele receber uma quantia em dinheiro que ele não falou porque ele usou o seu dinheiro de constitucional só falar em juízo. Inclusive, quando a gente vê esse tipo de rota, né, geralmente as pessoas elas utilizam, né, Lisboa como a porta de entrada, que aí você vai ter ali na Península Ibérica mesmo, você tem Madrid, você tem Barcelona, você pode seguir então para outros países, como foi o caso da França, você tem Paris, poderia ir para Londres, poderia ir para Berlim. Tem muitas rotas, né, que podem ser utilizadas por esses traficantes, mas que a gente sempre está alertando aqui. Muitas vezes a pessoa está de olho no dinheiro, mas tráfico internacional de entorpecentes é um tipo de crime que rende uma pena pesada. E foi, inclusive, o crime pela qual esse homem ele foi autuado pela Polícia Federal, não é isso, Giovanni? Exatamente, foi autuado por tráfico internacional de entorpecentes. Se for condenado, Renato, pena aí de 5 até 20 anos de reclusão. O tráfico interestadual, que é aquele de um estado para outro, a pena é de 5 até 15. Já internacional, pode chegar até 20 anos de reclusão. É claro que depois que ele a Polícia Federal fez todo o procedimento, ele foi encaminhado para a audiência de custódia. Lá na audiência de custódia ele foi liberado e vai responder a esse processo em liberdade.